Olá, Olá, boa boa tarde. tarde. Tudo bem, Tudo lindona? bom? Graças a Tudo Deus. bom, lindona? Tudo bem. Bom, é uma honra estar aqui com você nessa Minha, live, nessa primeira live de muitas, minha, nossa. de muitas. E assim, é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto. E eu quero que você saiba que eu sou extremamente grata a você, porque eu sei que você foi uma das pessoas na qual sempre orou por mim para que eu encontrasse o caminho de Deus. Eu não quero entrar no âmbito aqui de religiosidade, mas eu quero entrar no âmbito de espiritualidade e falar que a vibração de uma pessoa iluminada como você, para mim, fez toda a diferença. Então, eu quero agradecer muito a sua presença na minha vida. Amém. Gratidão pela sua vida. Eu sou muito feliz de ter você comigo e compartilhar esses momentos tão importantes comigo. Amém. Então, eu estou bem feliz de ter você aqui Eu também. e dividir essa história. Tenho certeza que nada nessa vida é por acaso, né? Não foi à toa que a gente se encontrou. Com certeza. E realmente, eu nunca desisti. Sempre orei para que você... Não que eu seja dona da verdade, que aquilo que eu sigo, aquilo que eu acredito é a verdade absoluta, apesar de que eu acredito, né, que Jesus é realmente o caminho, é a verdade, é a vida. Eu sempre quis que você conseguisse encontrar essa plenitude e que eu sei que existem espaços que é só Deus, é só Jesus que preenche. E eu sempre quis que Exatamente. você, pela sua luz também, sempre Amém. quis que você sentisse isso que eu sinto. Na verdade, é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer Com alcançar mais certeza. pessoas e que muitas pessoas sintam isso que a gente sente, né? Com certeza. Com certeza. Eu falo um pouco de mim no sentido de um testemunho mesmo. Eu vou perguntar para você como é que você encontrou a Deus e como que Ele está transformando a sua história, mas eu quero, antes disso, falar uma coisa de mim. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui sentiram ou sentem isso. Muitas vezes a gente sente um vazio. E é um vazio inexplicável. É um vazio muito grande. E que a gente sempre acha que a gente vai ter com o outro. Que a gente busca nas outras pessoas, às vezes nos nossos pais, às vezes no nosso cônjuge. Então a Nos gente nossos procura filhos. nos nossos filhos e a gente procura sempre preencher aquele vazio com outras coisas, com outras pessoas. E aí, depois de 37 anos, eu descobri que esse vazio, ele tem um nome, e esse vazio é Deus. É verdade. Não por ele ser vazio, exatamente pelo contrário, é porque ele preenche esse vazio. É porque esse espaço é dele, né? É dele, exatamente. Esse vazio que a gente sente, é ele que falta dentro da gente. Então, assim, gratidão pela sua vida. Amém. Eu sou muito feliz de ter você compartilhando tudo isso comigo. E assim, nada é por acaso. E eu queria saber de você um pouco do seu testemunho, de como você conheceu a Deus e o que ele está fazendo na sua história. Olha só. Eu acredito, né? Eu tenho certeza, na verdade. Isso aí tá escrito na palavra de Deus e a palavra não mente nunca. Que ele já tinha me escolhido, ele já tinha me imaginado antes da formação do mundo. Essa conversa que a gente está tendo aqui, Deus já imaginou quando ele criou tudo. Então,
Amém. Eu tenho certeza que ele já tinha me escolhido desde a barriga da minha mãe, né? Eu venho de... Eu seria a terceira geração de espíritas, né? Na minha família. Meus avós, meus pais, e aí eu seria também. A gente frequentava, não muito, mas frequentava. E com 18 anos, mais ou menos, eu encontrei a Jesus. Não foi fácil. Como eu já contei para você a minha experiência, eu passei um ano dormindo no banco da igreja, né? Indo à igreja, mas com sono e não conseguia escutar direito a palavra. Aquilo incomodada, sabe? O meu espírito estava pronto, mas as minhas experiências me impediam de abrir o meu coração completamente. E aí, depois de conhecer a Jesus, eu ia um pouco em cada coisa, né? Ah, não, todos os caminhos levam a Deus e tá tudo certo. E aí, um dia eu fui em um outro lugar, passei um tempão esperando para ser atendida, né? Numa sessão espírita. E eu saí daquele lugar exatamente como eu entrei. Aí eu falei, eu passei tanto tempo esperando, saí cansada do trabalho. Fiquei aqui horas e eu não recebi nada. Eu tô igual, eu tô angustiada igual, tá tudo igual. Na igreja eu vou, eu choro, eu me alivio, eu sinto a presença de Deus. E aí eu tomei a decisão de me batizar. Tomei a decisão de descer as águas depois de um ano frequentando. Com 19 anos, ou seja, já faz 11 anos que eu sou cristã. E ainda aprendo muita coisa. Muita coisa. Deus fala comigo. Quando eu tinha uns 2, 3 anos de convertida, eu resolvi entrar num propósito mais profundo com Deus. De querer conhecer, de querer mais de Deus, sabe? De querer mergulhar mais fundo. E Deus foi me dando cada vez mais experiências, mais experiências. Muita coisa passou nesse período, né? De 19 anos até agora. Mas eu tenho certeza que a perda do meu pai foi o choque mais... que me abalou mais. Inclusive, queria desejar Feliz Dia dos Pais. Se tiver algum pai assistindo, Feliz Dia dos Feliz Pais. Dia dos Pais. Para aquelas mães Para aquelas também. mães também, para quem é pai e mãe. E a experiência de Deus na nossa vida vem muito através do nosso relacionamento com o nosso pai, né? Se a gente não tem um relacionamento de se sentir amada pelo pai, é muito mais difícil você se sentir amado por Deus, que é o nosso pai, né? Enfim, é isso. Ele me consolou, mesmo nesse período, foi o período de maior dor, porque eu, graças ao Deus do céu, que me deu um pai nessa terra, que foi um pai sensacional, um pai maravilhoso, assim, até os últimos dias dele, ele me cuidou, sabe? E mesmo assim, com cada perrengue, cada luta, eu tenho certeza que ele tá comigo, que ele tá me ajudando. Vou dar tchau pros meus meninos aqui. Vai com Deus. Tchau, meninos. Cuidado. Protege meus meninos, Deus. Tá chovendo pra caramba aqui. E é isso. Só tenho que agradecer. Deus é maravilhoso demais. Sou muito grata. A minha alma
anseia por Ele cada dia mais. Amém. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero buscá-lo cada dia mais. É um amor que preenche todos os espaços, né? A palavra de Deus diz que mesmo se o teu pai e a tua mãe não te quiserem, não te honrarem, Eu sei bem isso. não te entenderem, Ele te quis. Hoje, eu acredito que foi hoje, eu estava escutando uma palavra da pastora Tana Teresa, que ela fala: pessoas não fazem filhos, pessoas têm relação sexual, mas você faz corpo, você faz alma, você faz espírito, você tem esse dom de reproduzir isso? Não. Isso é de Deus. Ele tem o poder de fazer, de não fazer. E a vida quem coloca, o dom da vida quem coloca é Deus. E se a gente está aqui hoje, tem um propósito. Sim, com certeza. E agora, me conta de você. Ai, eu falo pouco. Limpou a garganta. Comigo foi... O pessoal fala, né? Que ou é no amor ou é na dor. O meu foi na dor. O meu foi bem na dor, inclusive. Mas eu acho que a gente não pode nem falar entre amor e dor. Eu acho que tudo tem o seu momento certo, sabe? A sua maneira certa de chegar. Com tudo que eu passei na minha vida, todas as turbulências, então a minha infância foi uma infância muito gostosa. Eu tive uma infância assim bem livre, né? Não tive uma infância com o meu pai, mas eu tinha o meu avô, né, que fazia esse papel. Porém, a gente nunca teve um direcionamento em Deus, nada disso. E aí, o que acontece? Eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo, e sem direcionamento mesmo, né? E várias coisas aconteceram pelo caminho, né? Eu me tornei uma adolescente, me rebelei na minha adolescência, e como eu disse logo no início, eu senti um vazio muito grande. Na minha infância, eu tinha a sensação de abandono, como se eu tivesse aquela sensação que faltasse alguma coisa mesmo. Então, eu sempre busquei algo que cobrisse isso. Então, eu percebi várias coisas e vários defeitos, vamos dizer assim, provenientes disso, sabe? Então, assim, eu sempre tentei ser perfeita para que as pessoas não fossem embora. E aí eu descobri que quanto mais perfeita você vai chegar uma hora que não vai bater a régua, não vai chegar. A régua não vai ter fim. E foi muito louco que todas as vezes que alguém vinha falar de Deus para mim e tudo mais, eu sempre vinculava ele à religiosidade. Sempre. Até que recentemente, e bem recentemente, no ano passado, na verdade assim, eu sempre fui uma pessoa sensitiva, intuitiva, o que quer que seja, que quer que o pessoal diga. Hoje, eu posso falar para você que eu chamo intuição de Espírito Santo. É uma forma do Espírito Santo falar com a gente e a gente muitas vezes não sabe interpretar, sabe? Então, a gente tem vários
chamados, vários sinais, e a gente não vê, ou a gente não quer ver. Exatamente. Quantas vezes a gente não sente aquele negócio, eu não vou, uma sensação ruim. Aí você vai e acontece alguma coisa. E aí, no ano passado, eu venho de um processo de evolução muito grande. Então, assim, em 2018, eu comecei a fazer vários cursos de autodesenvolvimento. E aí, dentro desses cursos, tem a busca da sua identidade, do seu propósito, enfim, toda aquela coisa. E aí, eu achava que isso só dependia de mim. E dentro desses cursos, eu tive a certeza que a minha identidade era coragem. Eu sou corajosa. Realmente, eu sou corajosa. Mas eu atrelava isso à força, a enfrentar os problemas. Eu nunca vinculei isso a Deus. E desde 2018 eu venho buscando me melhorar. E 2019 chegou a maior provação da minha vida. Foi quando todas as coisas que podiam acontecer, aconteceram. Foi em 2019. Nada vem só. As provas não vêm sozinhas, né? Exatamente. E aí veio várias provações. Várias provações. E eu cheguei a ficar doente. Cheguei a começar. Tomei, né, durante vários meses, remédios psiquiátricos, porque eu estava muito ruim de crise de ansiedade. E só que já era Deus falando comigo para eu acordar de tudo aquilo, porque eu estava extremamente sobrecarregada com tudo que estava acontecendo na minha vida. Porque assim, nós, eu acho que principalmente as mulheres, tem muitos homens também, mas as mulheres, a maioria, elas são multitarefas. Então assim, a gente quer abraçar o mundo. E eu queria abraçar o universo. E aí a gente fica cada vez mais... Eu preciso fazer um parênteses. Nunca me esqueço de quando você veio aqui, né, me visitar. Eu cheguei em casa, a casa estava arrumada. O cesto de roupa estava vazio. Ela tinha lavado todas as roupas. Eu falei, nossa, nem eu nunca dei conta de esvaziar esse cesto. Falei, essa mulher veio aqui passear, viajar, conhecer, fazer tudo. Tá aqui arrumando minha casa, gente. Não é possível. Exatamente. E assim, aquele negócio de querer fazer tudo, né? É isso aí. E eu até pela minha história... né, Mulher Maravilha, a tendência de Mulher Maravilha. Falou exatamente. tudo, Aninha. Exatamente. A gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo. E eu queria literalmente abraçar o mundo. Porque eu dou conta, né? Porque eu sou forte, porque eu sou corajosa, porque eu consigo tudo que eu quiser. E assim, eu não me permitia chorar. Então, eu me sentia muitas vezes sobrecarregada e eu não chorava. Não colocava para fora. Não me esvaziava, né? E aí chegou um momento que o meu corpo falou. Então, é aquele negócio, né? Quando a alma cala, o corpo fala. E foi o que aconteceu, né? E aí eu caí doente, coisa que eu nunca pensei na minha vida que pudesse acontecer. Comecei a tomar remédio fortíssimo. E aí eu comecei a me sentir frágil. Foi quando todo mundo falava assim, Paloma, você não é a Mulher Maravilha, como a Aninha disse. E eu não aceitava isso.
Como não? Eu dou conta e eu vou dar conta de tudo. Só que Deus já estava me dando um chacoalhão enorme, né? Que a única coisa que podia me tirar o meu centro era mexer com a minha saúde e a possibilidade de eu faltar para o meu filho. E quando eu dei conta disso, eu falei, peraí, cada um é responsável pela sua vida. Eu não posso pegar as coisas dos outros. Eu tenho um amigo que falou uma coisa para mim fundamental na época. Ele falou assim para mim, Paloma, a gente veio na Terra com uma missão, para a gente cumprir a nossa missão. Se a gente quer pegar a missão do outro, a gente vai pagar por isso. Aí eu falei, eu entendi, acho que eu estou pagando com a minha saúde. Enfim. E na virada do ano, chegou uma coisa muito louca que eu falei, Deus do céu, o que será isso? 2019 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Foi quando eu tive que assumir para mim que eu sou vulnerável. E aí eu descobri que essa é uma das maiores forças que a gente tem. É a gente assumir que a gente é humano. E eu tinha a síndrome de Deus. Eu queria controlar tudo. E todas as pessoas que estavam na minha volta. Todas. Eu queria estar no controle de tudo. Até pelo medo do abandono. E hoje, para mim, é muito claro isso. Eu consigo ter isso clarificado na minha cabeça. E eu tinha a síndrome de Deus. E eu achava no meu subconsciente ou dentro do meu coração que eu era Deus. E eu tenho certeza que várias pessoas têm isso e querem controlar tudo. Aquele negócio de multitarefas e quer fazer quando a tudo. gente vê que as coisas não estão no nosso domínio, dá aquela Exatamente. E quando as fichas começaram a cair para mim, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou assumir que eu sou vulnerável, entende? Para mim, isso era... todo mundo acostumado, né, com essa Exatamente, força. Porque assim, as pessoas quando elas são fortes e elas caem, as pessoas que geralmente têm aquela atitude forte, firme, quando elas choram, todo mundo fala, ué, você chorando? Você não pode chorar. Por quê? Porque é sinal de fraqueza. E aí eu descobri e assumi para mim qual é o problema disso. É muito pelo contrário. Você é muito mais forte quando você bate no peito e fala, eu tenho defeito sim, eu erro. E se eu cresci, e se eu tô aqui hoje, com os meus defeitos e minhas qualidades, é porque a minha vida é a soma dos meus acertos e dos meus fracassos. Exatamente. E isso fez com que... E isso é assumir essa responsabilidade. É tomar Exatamente. Olha, eu pago por isso porque eu fiz a escolha errada. Eu pago por isso porque eu tomei esse caminho, não deveria ter tomado. Eu insisti em uma coisa que não deveria ter insistido. Ou em inúmeras outras coisas. Porque é a gente que decide, é a gente que define a nossa vida. A gente não pode pôr em cima de ninguém a responsabilidade da nossa felicidade. Ou da nossa Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, quando as coisas começaram a cair a ficha para mim, eu me sentia fraca. Eu me sentia muito fraca. E eu não estava conseguindo... Nossa, que chique sua taça, minha canequinha. Vai estar meu filhinho aqui, ó. Matou a minha pau. E o mais maluco de tudo isso
foi quando... Ah, sim! Beijo! E o mais louco de tudo isso foi quando eu comecei a conversar com Deus sem saber conversar com Ele. Que é assim, a maioria das pessoas que não é religiosa, é muito difícil chegar na espiritualidade, sabe? Uhum. Porque é uma coisa assim, você precisa estar atrelado a uma igreja ou atrelado a alguma coisa para você chegar a Deus. E não é isso. E não é isso. Nunca foi, nunca vai Mas eu ser. não sabia. É. E eu não sabia. Eu não sabia como que eu chegava nisso. Mas eu sabia que ele tinha um propósito maior para mim. Porque por todas as doideiras que eu já passei na minha vida, se eu tô aqui hoje viva, é porque esse cara olhou para mim e falou: Paloma, vou salvar você, minha filha. Mas você vai ter que fazer uma coisa grande. Abra a sua boca para falar de mim. E aí o mais doido de tudo isso foi quando eu comecei a sentir uma paz que eu não estava entendendo, porque eu sempre fui muito ativa, muito impulsiva, explosiva, né? Intensa. Sempre fui muito intensa. Então, aquele negócio sempre era muito grande, forte. E aí eu comecei a sentir uma paz. Eu falava, gente, que paz é essa? Acho que eu tô meio bêbada. Umas coisas de doidas. Oi, madrinha. Beijo. Oi, tia! E aí, quando tudo isso aconteceu, eu sei que tem muitas pessoas, inclusive tia Vânia, linda, rezava muito Muito. para que eu encontrasse a Deus. E sempre falava, Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus é a trindade, e eu não conseguia entender isso. Porque eu não sentia. A gente só conhece. Mãe, beijo! Oi, lindona. A gente só conhece quando a gente vive. E aí, no começo desse ano, eu nunca tive uma Bíblia na minha vida. E aí, no começo desse ano, na praia, numa viagem na praia, que a gente estava lá, e começou uma célula, né? Que eles chamam de célula. Tem a palavra e começa a discutir em cima daquela palavra, e eu falava assim, e era só eu, né? A desentendida do negócio. Mas eu estava ali. E eu falava, meu Deus, eu não consigo entender isso. Para mim, eu não conseguia atrelar Jesus a uma pessoa física. Enfim. E aí, depois disso, a família me colocou num grupo de oração. E acho que um mês depois, uma tia me deu uma Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei. E era já Deus querendo falar comigo, porque quando eu cheguei e falei para ele, falei, meu Deus, 2019 foi um dos piores anos para mim. Senhor, não é possível. Falei, mas tem um propósito. Não é possível. E é um eu ensinamento. Faço certo, eu não faço mal para ninguém. Eu não... Por quê? Né? E quando chegou 2020, eu entendi que ele já estava me preparando por uma coisa bem maior, sabe? Uhum. E aconteceram tantas coisas em 2020, tantas coisas. No meio dessa pandemia, no meio da quarentena, no meio de tudo isso. De tudo, no meio de tudo isso, aconteceram muitas coisas. Muitas coisas, na qual eu me peguei sozinha, mesmo. Eu e o meu filho, na qual eu não... Peraí, era só um pouquinho. Na qual eu não podia chorar. Ele precisava dormir para eu chorar. Eu falava, meu Deus, o que é isso que está acontecendo?
né? Senhor. E aí eu comecei, aí as coisas começam a vir, né? As coisas começaram a vir. Eu não podia sair para lugar nenhum. Sempre gostei de bater perna. Não podia bater perna. Não podia ir na casa das Não amigas para tirar foto para não podia ir conversar com ninguém. Comigo. E aí eu falava, meu Deus do céu, e agora? Mas ele fez tudo certo, porque eu tinha que me conectar com ele, eu e ele. E eu só ia conseguir fazer isso quando eu me serenasse. E aí, filha, foi quando eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar a palavra e tudo mais. E eu tive uma passagem com ele. Eu estava no meio de um curso na qual a gente estava fazendo uma mentalização. Eu vou me emocionar. A maquiagem. A maquiagem. E aí foi quando eu senti. E eu ouvi. E eu falava, meu Deus, meu cérebro, né? Mas eu senti um fogo no meu coração de verdade, assim, foi punk. Eu ia falar outra coisa. Foi punk. E aí, como eu disse, eu tinha muito aquele negócio de me sentir sozinha, de sem faltar algo em mim. E aí eu tive a resposta que eu precisava. Você nunca esteve sozinha. Uau. Eu sempre estive com você. E você tem um propósito maior que isso. Uhum. Aí, eu caí de joelho. Tia Luz, Sil. Ivani. E aí eu caí. Tia Ivani. Ju, beijo. E aí eu caí de joelho no chão e comecei a chorar por 2 horas ininterruptas. Porque tudo aquilo que eu tinha buscado a vida toda, que era alguém, que era algo fora, eu descobri que estava dentro de mim. Porque Deus, ele não está fora. Ele não é uma igreja, ele não é um pastor, ele não é. Você pode chegar a ele através dessas pessoas que são o caminho e a direção, muitas vezes. Mas ele está aí dentro. Como ele está dentro de mim, dentro do meu coração. Ele está dentro do seu, ele está dentro de cada um das pessoas. Amém, é verdade. Só basta a gente encontrar ele, entender que ele está dentro da gente. E foi muito louco. Porque naquele momento eu sabia que toda a falta que eu sentia não tinha mais falta. E aí eu comecei a me sentir amada. Amém. E essa foi a diferença. Porque eu sempre falei que eu queria me sentir amada. Uhum. E quando eu percebi que ele nunca me desamparou, nunca por nenhum momento em toda a minha vida, que todas aquelas intuições e que todas aquelas coisas que eu sentia e que todas as minhas quedas e o meu levantar, ele sempre estava ali. Só que eu não via, e eu não sentia, e eu não ouvia ele. E aí eu achava, mesmo assim, que era coisa da minha cabeça, né? Falei, não, acho que eu tô ficando louca. Até que eu tive uma prova na qual eu fui dormir, e aí passou, sei lá, 1 hora que eu tava
aquele meio dormindo, meio acordada, me deu vontade de ir no banheiro, veio na minha cabeça. Isaías 7. Eu falei, oi? Quem é você? Aí eu, quem é você? A pessoa que nunca, né, não tinha Bíblia, não tinha nada, né? Vamos lá, Isaías 7. E era uma passagem na qual era para eu me acalmar meu coração. E aí eu fiz assim, meu Deus, tá bom, Isaías, já ouvi, então vou deitar, vou dormir. Vou no banheiro primeiro. Aí eu fui no banheiro. Aí quando eu tava no banheiro, Malaquias. Eu falei, quem é Malaquias? Meu Deus, Nunca ouvi esse nome na minha vida. Eu falei, quem é essa pessoa, Deus? Aí eu falei, eu acho que está na Bíblia. Peguei a Bíblia, comecei a folhear a Bíblia, não achava. Eu não achava. Algo dentro de mim falou, calma, devagar, procura. Vai eu, abro a Bíblia de novo. Aí eu achei, Malaquias. Só tem 2 páginas na Bíblia. E aí eu tive a certeza que era o Espírito Santo falando comigo. Porque como é que eu ia adivinhar uma pessoa que nunca viu a Bíblia na vida que tinha Malaquias? Nunca vou esquecer esse nome na minha vida. E aí foi quando eu tive certeza, né, que ele estava dentro de mim e que ele estava comigo o tempo todo. Então, assim, e aí as coisas começaram a acontecer, sabe? Ele começou a me dar uma força. E aí eu entendi que a minha coragem, que eu tinha descoberto em um dos cursos, era a coragem para eu enfrentar o meu propósito, que é muito grande. Muito grande. E o meu propósito em Deus, e colocar Ele sempre à frente de mim, dentro do meu coração. E passar isso para as pessoas, sabe? Porque esse vazio é só quando a gente não sabe que Ele está dentro da gente. E o que fez toda a diferença para mim, e é o que está transformando a minha história, e é até o título, né? Transformando tanto a minha quanto a sua, é isso que veio depois. Saudade também, Rô! E assim, foi quando tudo começou a acontecer e as coisas na minha vida têm tomado uma proporção nesses 3 últimos meses, depois que Deus é maravilhoso, Pri, tem tomado uma proporção tão grande na qual ele está me colocando no colo mesmo, sabe? Surpreendendo, né? Me surpreendendo e falando comigo o tempo inteiro. E eu sei hoje a minha capacidade, a minha habilidade, a minha potência, sabe? E aí, eu sempre tive aquele problema de autoimagem, né? Ah, eu sou feia, sou gorda, né? Aquela coisa toda. E olha que maluco, tudo isso. Não é olha pra essa verdade. menina, gente, fala um troço desse. Ai, meu Deus. Agora eu tô mais linda ainda. Agora a beleza sai de dentro para fora. Agora é diferente. Agora você descobriu que você é filha do Deus vivo. Você é exatamente. Criador, né, ou não é? Exatamente. E aí, quando eu descobri que eu sou amada por Deus, fez toda a diferença. Porque eu comecei a resgatar coisas que eu jamais podia imaginar. E a primeira delas foi honrar pai e mãe. Mãe, eu honro você. Gratidão pela sua vida. Amém. Como eu digo para o meu pai também, e hoje foi... Também. Kátia, beijo. Sil, beijo. E
e foi uma das coisas que mais bateu no meu coração que eu precisava fazer. Eu precisava perdoar e honrar eles, da forma com que eles são, aceitá-los da forma com que eles são. Porque nós, como filhos, nós queremos a perfeição dos nossos pais. Só que quando a gente se torna pai e mãe, a gente vê que a gente não consegue ser perfeito. E que os nossos filhos também querem a nossa perfeição. E aí a gente entende que os pais são tão imperfeitos quanto nós. São seres humanos. E aí, cada vez mais, a vulnerabilidade batendo na minha porta. E falando, ser vulnerável não é um problema. Ser vulnerável é você ser você mesmo. Sem amarras, sem mentir para você e mentir para as pessoas que você é um super-herói, que você não é, né? Ninguém é. E nós buscamos ser o tempo inteiro ou super-heróis, super-heroínas. Que alguém seja, né? Que, por exemplo, exatamente. Pai, né? Exatamente. E aí, o que é a honra? É a gente aceitar eles do jeito que eles são. É porque a gente não sabe o que eles tiveram, né, dos pais deles. Então, era o que eles sabiam nos dar. E aí, eu me resgatei com a minha mãe, né, a gente já estava num processo, e aí eu falei com ela, e eu consegui falar com meu pai. E hoje, inclusive, foi a primeira vez que eu passei o Dia dos Pais com o meu pai. Então, foi muito massa tomar café com meu pai, café da manhã com meu pai. Que delícia. Foi muito importante para mim e para ele também. E aí eu descobri que é do pai que vem a confiança, que vem a força, né? E a mãe é que dá a vida pra gente, né? Os dois, na verdade. E a gente tem que honrar eles. Sim. O tempo todo. E essa foi a primeira lição que eu tive, que deu um tapa enorme na minha cara, deu um né? Tranco. Porque eu sempre culpei muito a minha mãe. Por tudo, né? Por todas as deficiências e todas as ausências que eu tive na minha... Ah, Ju, não fala isso não, que eu tô segurando para não chorar. A Ju também passou umas coisas que eu passei na vida, que essa live eu não vou falar, mas Deus está com a gente, Ju, sempre. Tem um propósito aí para nós. Enfim, e aí foi uma das coisas que mais me tocaram, assim, que foi a questão de honrar pai e mãe. E depois disso, as coisas começaram a abrir. Os caminhos começaram a abrir. Porque, aí que tá, seu pai e a sua mãe são 50% de você. Cada um deles. Tem 50% da minha mãe dentro de mim e 50% do meu pai. Se eu não honrar um deles, eu não aceito a mim. Eu não aceito a minha identidade. Exatamente, a minha essência. E aí, eu descobri que se eu não aceito os meus pais, eu não me aceito. E eu não me sinto amada. E não tem como Deus entrar na minha vida. Entende? E aí eu descobri a América. E que isso está fazendo toda a diferença na minha vida. E eu só tenho gratidão. A cada dia, as coisas estão acontecendo de forma exponencial na minha vida. Pessoas que eu jamais pensei. Ah, Sheilinha! Lindona! As pessoas estão se conectando comigo de estados diferentes, assim, e conversando comigo e falando comigo. Coisas que eu jamais podia imaginar na minha vida. Pessoas querendo se conectar comigo e acreditando em mim, confiando em mim.
e querendo coragem, parcerias, né? Tem que ter coragem. Né? E, tem que ter coragem. Exatamente. Tem que ter coragem para pôr a cara aqui para bater. Tem que ter coragem para abrir o coração e a vida, as experiências. Não é fácil. Também amo você, linda. Pode falar, amor, desculpa. Antes de começar essa pandemia, né? Poucas semanas antes, Deus vinha me incomodando bastante para fazer stories, para falar dele. Usa a ferramenta que você tem. Não importa quantas pessoas vão te ouvir. Usa aquilo que você tem. Existem pessoas do seu meio que precisam escutar a minha verdade através de você. Sim. E assim, falar para você que é super natural estar aqui, não é? E falar nos stories, não é. Mas é a ousadia que o Espírito Santo nos dá para cumprir o propósito que ele tem que cumprir. A palavra de Deus fala que se a gente não falar, as pedras falam. As pedras louvam a Deus. Se a gente não botar para fora, o nosso espírito necessita da presença de Deus. E a gente precisa falar. A gente precisa. Imagina só. Quantas pessoas não ouviram falar de Jesus? A gente descobriu. Ele nos encontrou, né? Ele Sim. encontrou uma maneira de te encontrar. E encontrou uma maneira de me encontrar também. Sim. E espero que a gente seja essa maneira para muitas pessoas. Amém. De verdade, é isso que eu quero. Isso que é o propósito da minha vida, sabe? Impactar as pessoas com a verdade de Jesus Cristo. Porque existem muitas pessoas que não sabem. Imagina a quantidade de pessoas na Índia, na China, nesses países árabes que não pode entrar nenhuma Bíblia. Sim. Você não pode entrar com uma Bíblia dentro da mala. As pessoas fazem cultos e louvam a Deus em porões. Canta baixo. Porque se alguém escuta, isso vale sua vida. Sabe? A gente é feliz, a gente é abençoado de poder viver num país que você é livre para se expressar. Que você é livre para adorar a Deus. Que você é livre para poder estar aqui falando. Pode entrar uma pessoa de qualquer parte do mundo agora, aqui nessa live, e escutar. Sim, sim, exatamente. E você sabe que, assim, uma outra coisa que para mim fez toda a diferença foi que lá no começo do ano, como eu disse antes, eu não vinculava Jesus Cristo a uma pessoa física. Eu não conseguia atrelar isso. E aí eu descobri, está inclusive na palavra, e assim, eu tinha preconceito, não sei se é preconceito, mas é porque eu atrelava muito isso à religiosidade. Então, eu achava a maioria das pessoas bitoladas nisso. E até hoje, eu acho que tem muita exaltação de forma deturpada disso. Uhum. E é isso que eu acho que a gente está fazendo aqui. É falar que a gente consegue encontrar Deus de alma, entende? Uhum. De alma mesmo, sem ter que vincular isso. Então, assim, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu falava, gente, que maluco. E eu não conseguia entender muita coisa. E aí, uma das coisas primordiais foi quando uma pessoa, inclusive a pessoa que me deu a Bíblia, tia Viviane, não sei se você está aqui, eu acho que não, mas ela falou assim, pegue a Bíblia, Paloma, sem preconceito, leia ela como um livro. Aí isso já me deu um peso menor. E eu comecei a ler a Bíblia como um livro. Eu percebi que tudo estava ali. Tudo que a gente vive hoje estava ali. Uhum. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o negócio está tudo aqui. E aí teve uma hora que um pouco antes
de eu ter essa experiência com Deus, eu escutei a palavra na qual era assim, que a gente só consegue alcançar Deus através de Jesus. E eu não acreditava na história dele. E aí eu falava assim, mas como? E aí quando eu entendi Não, Jesus era só que um ele... homem, né? Jesus era só um homem. Um homem Exatamente. E pecador, aí, como qualquer então, mas um. eu não chegava nem nisso. Eu achava que era tipo uma lenda, sabe? Uhum, Umas coisas assim. Enfim. E aí eu percebi que não, que a Bíblia é como se, claro que eu tô, né, colocando de uma forma assim muito paliativa, mas é a sua história escrita, é a minha história escrita, uhum, a história de Jesus está escrita. uhum. E a biografia de Jesus é a Bíblia. E quando eu entendi isso, que realmente ele existiu, foi quando eu consegui me conectar a Deus. E fez toda a diferença quando eu consegui ver Jesus, sim, como um ser humano. Por quê? Porque era a única maneira com que as pessoas iriam acreditar. Porque as pessoas precisam ver as coisas para acreditar. E eu falo de mim. Uhum. Eu só acreditei em Deus de verdade, né, no Espírito Santo que eu estava ouvindo, que não era coisa do meu cérebro, quando eu escutei Malaquias, porque eu nunca tinha escutado na minha vida. E aí eu falei, não, só pode, não, o meu cérebro não ia projetar um Não negócio ia tão desse, longe. porque eu nunca ouvi essa palavra na minha Sim. vida. E aí eu tive certeza. Então eu nunca vou esquecer dessa passagem. E eu só tenho que agradecer a todas aquelas pessoas, você, sou grata pela sua vida, que eu sei que você orou muito por mim. Tia Vânia também, muito, muito, muito. Amo vocês todos. E eu sempre soube que eu tinha uma força muito grande, né? Que eu sou muito intensa, mas eu não tinha a clarificação do porquê de tudo isso. E hoje eu tenho. Eu tenho um propósito muito grande e que nós estamos todos juntos nesse propósito, Uhum. né? E foi como a Sil colocou aqui. E para a gente seguir em frente e para estar aqui, como você falou, que você grava os seus stories e que eu acho massa, Ai. porque você recebe a mensagem e consegue transmitir numa clareza muito simples, né? É porque não sou eu Eu que costumo falo. falar que eu ainda sou neném. Mas é porque não sou eu que falo, boba. Eu Eu costumo falar que eu sintonizo ainda aqui, sou ó. neném. Eu sintonizo aqui, abro a boca e o Espírito Santo fala. Porque se for depender de mim, só sai besteira. E aí eu falo para você que assim, muito louco isso que está acontecendo, sabe? É, É muito, muito, muito louco. é. Eu estou muito feliz por estarmos todos juntos. E como a Sil disse aqui há pouco, é para poucos. É, É só para quem realmente está disposto. é. Não é fácil, porque você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina em Deus, você tem que ter disciplina sobre o seu corpo, você tem que ter disciplina sobre a sua mente, sobre o seu espírito. E você só vai alcançar alguma coisa se você tiver disciplina diária. A gente tem que renovar o nosso relacionamento com Deus todos os Todos os dias. dias. O nosso relacionamento com o nosso filho todos os dias, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, porque senão isso se perde. Uhum. Então, eu acho que
a palavra, sabe? É realmente a doação, a gente se entregar de coração, de corpo e alma. É surreal, Pri. É aquilo que é a experiência que a gente viveu. E viveu praticamente juntas, né? Do Sim. propósito que a gente fez. Se separar em Deus, abrir mão, ainda que seja de coisa física. Eu vou abrir mão do prazer que eu tenho de tomar um café. Eu vou abrir mão de comer carne. Eu vou abrir mão vou fazer jejum de entrar no Facebook. Vou fazer jejum de palavrão. Não sei. Alguma coisa que seja duro para você fazer. Isso Sim. É renúncia. Isso se chama matar a carne. Isso se chama Espírito Santo, eu dou lugar para você crescer. Espírito Santo, eu dou abertura para você falar. Espírito Santo, eu quero que você vá na minha frente, eu quero que você fale por mim. Espírito Santo, entra na minha vida, me mostra o que eu faço. Ó, tem essa situação aqui. O que eu faço? Tenho, e é uma experiência tão... É surreal mesmo. É tão surreal que, assim, às vezes eu tô dirigindo e eu escuto a voz do Espírito Santo falar: não vai por esse caminho. Não vai por aí. Vai pelo outro caminho, dá a volta, vai por outro lugar. Às vezes, eu sei. Muitas vezes aconteceu que nem você falou, de o Espírito Santo falar: não vai nesse lugar. Não faça isso. Não saia com essa pessoa. Não leve essa pessoa no seu carro. Não... E acontecer alguma coisa ruim. Então, quantas outras vezes eu escutei o Espírito Santo falando, ouvi o que ele estava me falando e eu nem sei dos livramentos que ele me deu. Entende? E eu dou glória a Deus por isso. Obrigada por cuidar de mim. Por me dizer por onde eu vou. É aquele negócio. Entrega mesmo o volante do teu caminho. Não é só entrega o teu caminho. Entrega o volante do teu carro na mão dele. Não existe pessoa melhor para poder conduzir a tua vida, a tua história, tudo. Porque, assim, às vezes a gente não sabe. É que nem um filho pequeno. Parte o coração ter que dar uma injeção, ter que dar uma vacina, ter que dar um remédio ruim. Não parte? Parte o coração. Sim. Porque a gente sabe que aquilo vai doer. E vai doer mesmo. Não adianta mentir e falar: só picadinha é nada, dói. Mas eu vejo que ele sabe que aquilo vai doer, mas é para o nosso melhor. Porque ele consegue ver na frente. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. A nossa visão é limitada. E ele não é o eu fui ou eu serei. Ele é o eu sou. Ele sabe de tudo. Ele sabe o tempo todo. Ele sabe o que você foi, ele sabe o que você é, o que você vai ser. Ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida, na minha vida. Então, não tem pessoa melhor para confiar, não. Você sabe que está acontecendo muitas coisas mesmo, né? E por isso que está transformando a minha história assim de uma maneira bombástica. Vocês mais próximos de mim sabem que assim, o meu lugar, acho que de falar com o Espírito Santo é na pia lavando louça. Toda vez que eu estou lavando louça, me vem a vontade de falar com ele, eu começo a falar com ele e choro sem parar. Ó, tá faltando 20 segundos para terminar a nossa live. Você acredita? Não. Eu acho que eu vou conectar de novo. O que vocês acham? Quer que a gente continue? Volta, para a gente fazer a nossa oração final. Pelo menos para a gente orar. Voltamos, gente. Pelo menos para a gente terminar só essa reflexão. Isso é porque a gente combinou de falar 40 minutos. 40 Você fala, hein, Agatha?
Oh, meu Deus, essa mulher que fala mais que o homem da cobra, gente. Oh, enfim, eu tô muito feliz, assim, e toda vez que eu falo com ele, eu tive, né, como você sabe, e algumas pessoas aqui sabem também, recentemente eu tive um livramento muito grande, que eu estava na casa da minha comadre, né? E depois de 5 meses que eu não saía da minha casa, né, por causa do corona e tudo mais, a gente foi para lá, eu e o Enzo, e nós tivemos uma imersão lá, pesada, inclusive. O Anderson e Karina, amo vocês. E foi uma coisa tão profunda mesmo. Inclusive, a gente ficou até digerindo isso há algum tempo, né? Ficou digerindo aquele negócio todo. E eu fiquei lá, cheguei na sexta e domingo eu tinha que vir embora, porque eu tinha uma outra conexão de uma pessoa que fazia anos que eu não a via. Foi imersão, né, nega? Baixou vários downloads na gente. Foi quando eu recebi a minha mensagem. Foi logo quando eu recebi a mensagem do meu propósito. E eu não queria aceitar. Foi muito forte para mim. Isso vai ser tema de outra live, tá, gente? Isso, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu tô falando do livramento, E, gente, aqueles que não sabem, quando eu saí na porta do condomínio, não tinha frente meu carro mais. A hora que o carro... A gente tive que chamar o guincho, aquela coisa toda. A hora que o carro começou a subir no guincho, a roda fazia assim... Ui. Bateram, aí eu falei... Né? Bateram no meu carro na madrugada. Estava estacionado. E eu, pela primeira vez na minha vida, olha eu olhando o carro. O Anderson tá aí que não me deixa mentir. Meu carro. Bateram no meu carro. Olha, é uma paz, gente, que não tem explicação. É uma coisa de dentro mesmo que eu jamais podia imaginar isso na minha vida. De verdade. Jamais eu podia imaginar isso na minha vida que ia acontecer. Sabe? Até por todas as loucuras, eu acho que eu não me achava digna, sabe? De ter o amor de Deus. Merecedora de algo grande. Que ele confiasse em mim a tal ponto de eu, com tanta coisa errada que eu fiz na minha vida, ser exemplo para alguém ou tirar alguém de alguma merda que tenha feito, sabe? Desculpa, gente. Mas ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Foi isso, nega. E você sabe, né? Como foi tudo isso. A Sil também. As pessoas mais próximas aí de mim sabem como que foi forte esse toque de Deus no meu coração. Então, assim, eu só tenho que agradecer tudo, todas as pessoas que estão à minha volta, vocês que estão aqui, obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência. Obrigada. Foi muito massa, foi muito mágico estar aqui. Foi muito natural. E foi muito bom. Doeu menos do que eu imaginei. Eu também. 40 minutos aí, a gente deve até que abrir outra. A pessoa já sabe, agora tem que cronometrar, viu? Tem que ter um reloginho aqui, ó. Mas, assim, obrigado mesmo por todas as pessoas que estão próximas, que estão junto com a gente, que sabem da capacidade e da potência e da competência que a gente tem para fazer as coisas
mudarem e se transformarem, sabe? E teve uma passagem da Bíblia, eu não sei, né? Eu falo, sou neném ainda, mas que ele fala assim que a maioria das pessoas com que ele escolheu eram pecadores, e eram pecadores na qual ninguém botava fé nesses caras, né? Eram assassinos, eram várias coisas. E era justamente essas pessoas que Deus escolhia, que Jesus escolhia, para ser seus discípulos, sabe? Vou te contar uma revelação que eu descobri há pouco tempo, né? A respeito da palavra. Você sabe que o rei Davi era um filho bastardo? O rei Não. Davi, ele não era Jessé, né? Que era o pai de Davi. Tinha 7 filhos além dele. Eu acredito que é isso. Ou 7 filhos com ele. Contando com ele. E quando o profeta Samuel foi ungir Davi como rei, ele era bem jovem. Ele chegou na casa de Jessé e falou, deixa eu ver os teus filhos. E aí chegou o mais velho, né? Na cultura judaica, né? Do Velho Testamento, o primogênito, ele até hoje tem, né? O primogênito tem a sua honra e tem que ser permanecido isso. Mas Deus falou para Samuel. Samuel estava quase ungindo o filho mais velho rei, aí Deus falou, não é esse. Chama o outro. Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí o profeta falou, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé falou, tenho. Eu tenho um que fica lá apacentando as ovelhas e fazendo o trabalho de um empregado, né? Na verdade. E aí você entende que todos os outros filhos eram altos, morenos, fortes, e Davi era o único que era baixa estatura, pequeno, ruivo. Ele era filho de uma moabita. Ele era filho de um relacionamento fora do casamento. E aquele menino que fazia o trabalho que ninguém queria fazer, o mais humilhado, o que não tinha sido convidado para sentar na mesa. O profeta veio na sua casa, veio abençoar a sua casa. Cadê teus filhos? Ah, estão aqui. E cadê o outro filho? Ah, aquele lá? Tá lá. E aí o profeta falou, ninguém senta nessa mesa enquanto esse menino não chegar. E aí Davi chegou e Deus falou no coração do profeta, é esse aqui. É esse aqui porque ninguém dá nada. Que todo mundo humilha. Que todo mundo pisa. É esse daí que o meu coração escolheu. Me senti agora Davi. A ovelha negra da família. A ovelha negra. Quem aqui não é considerada a ovelha negra da família? Quem é, levanta a mão. Quem é, levanta a mão. Pois é, mas você tem que ter... É justamente por isso. Tem que ter ousadia. Carregar esse nome. Levar esse nome para frente. Levar essa mensagem. Não é fácil. Não é fácil. Não. Você tem que ter muito peito para abrir para Deus entrar, porque por a gente não vai. Mas você tem que ter coragem para deixar o Espírito Santo te levar. Fato. É fato. É muito doido isso, assim. E quando eu recebi essa palavra... Eu falei já, amor. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, é isso mesmo. Quando eu vi essa palavra que tipo assim, Deus, Ele não escolhe você
pelos seus erros. Ele escolhe você pelo seu coração. Moça, peraí, só um minuto. E eu tenho certeza que diante de todos os erros que eu tive na minha vida, eu tenho um coração grande, independente de qualquer coisa. Eu tenho um coração grande. E tenho um coração puro, e tenho um coração pleno, sabe? Então, eu sei que ele não me escolheu à toa. Eu tenho sabe? certeza. Então, é muito maluco isso, porque eu não me achava digna. De verdade, eu não me achava digna. Se fosse algum tempo atrás, gente, isso é trovão, tá? Tá piscando a luz aqui, tá dando uma tempestade. Se apagar a luz, eu acendo uma vela. Mas, voltando ao assunto que você falou, se fosse algum tempo atrás, eu falaria, ninguém é digno. Mas, fazendo uma reflexão e escutando uma palavra que eu ouvi esses dias, todos nós somos dignos. Independente dos nossos erros. Porque a nossa essência é de Deus. Sim. A palavra fala que quando a gente se for, né, quando a gente morrer, o que veio do pó vai voltar para o pó, que é o nosso corpo. E o que veio de Deus vai voltar para Deus. Todos nós somos dignos. Todos nós. Amém. Porque a nossa essência é o Espírito Santo. O nosso espírito, o nosso fôlego de vida veio de Deus. Alguns Amém. Escolhem ir para um caminho ruim e outros escolhem voltar para Deus, né? Você vai Amém. Voltar para Deus, todos vão voltar para Deus. Alguns vão chegar diante do trono e vão ser chamados filho amado. Você chega para perto de mim. E outros vão falar, não te conheço. Não te conheço. Esse é o dia do que será para sempre, né? E é para isso que eu luto. É para isso que eu luto. Esse é o maior objetivo da minha vida. É fechar o meu olhinho, encontrar com ele na glória e escutar ele falando, filha amada, tava te esperando. Amém. Amém. É isso aí. Nossa, que forte. Eu me sinto muito pacificada com as suas palavras, sabe? Sempre, você sabe disso. Amém. Muito, ela me acalma. Você sabe que você consegue me serenar, né? Com o seu conhecimento, com as suas palavras, enfim. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive aqui na live também, passaram por isso em algum momento, sabe? Porque a gente, muitas vezes, a gente deixa de fazer as coisas buscando a aprovação do outro, né? Buscando que a gente seja aprovada pelo outro. E não é o outro, né? É Jesus, é Deus. E quando... Isso foi muito forte para mim, sabe? Muito forte mesmo. Quando eu soube que eu era uma das escolhidas, sabe? Porque eu não me sentia digna. E aí, quando eu me senti verdadeiramente amada, foi muito forte para mim. Foi muito forte eu falar, eu vou seguir. Eu vou seguir em frente. É fácil? Não. A gente tem que abrir mão de algumas coisas pelo caminho, nas quais é complicado, é bem difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, como você disse. Deus sabe de tudo. E Ele sabe o caminho que a gente tem que trilhar, Ele sabe as pessoas que vão estar com a gente no nosso caminho. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui estão conosco nessa nossa empreitada. Eu tenho certeza. Então, assim, gratidão pela sua vida. Gratidão né? pela Amo sua muito vida. você. Eu também. Amo todos vocês
meus parceiros, meus amigos que estão comigo sempre, que moram no meu coração, que estão nessa empreitada com a gente. A gente já nem sei mais quantos minutos de novo a gente está falando, porque a pessoa, a primeira mais live, 20 quase. a gente não cronometrou. Live eterna, né? Live eterna. Mas, assim, eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Pra quem porque não tem sabe, muita né? coisa para a gente falar, tem muita experiência de vida para compartilhar. Para quem viu aí, né, a fotinho que a gente colocou para divulgar a nossa live, a gente está começando um projeto que chama Dose Dupla. Isso aí. E eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas lives e é a primeira vez que o Espírito Santo está nos usando juntas assim e vai usar muito mais. Eu tenho certeza disso, que esse projeto que a gente tem no nosso coração é para a honra e glória do Senhor Jesus. E é por isso que prospera. É por isso que prospera. Porque ele que precisa ser conhecido e ser engrandecido através das nossas vidas. Amém. Amém. Eu estou vendo a Ju aqui e algo tocou no meu coração para falar para ela. E esse pode ser um dos assuntos próximos, quem sabe. Quando eu estiver pronta também, porque não é fácil. Ju, Deus escolhe a gente para passar por algumas coisas na vida que a gente não sabe por quê, mas que só os verdadeiramente fortes de coração é que conseguem superar tudo isso. E a gente tem que pensar que a gente é apenas um instrumento e que Deus, ele é o nosso Pai e Ele que é o Pai de todas as coisas e todas as pessoas e tudo que está aqui na Terra, inclusive os nossos filhos. E a nós, porque a gente tem a síndrome de querer ser Deus, mas se Ele quiser levar a gente agora, Ele vai levar. Então, assim, nós somos instrumentos dele. E eu e você, a gente sabe, e algumas outras pessoas, de repente, podem até ter passado por isso também. A gente não sabe, mas, Ju, Deus sempre esteve com a gente, Ele sempre vai estar. Sempre. E saiba o seguinte, que os nossos são tão iluminados que eles não precisaram da vida toda aqui para cumprir o propósito deles. Eles já cumpriram. Viu? Amém. Eu amo você. Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Espírito Santo, obrigada por esse momento. Obrigada por esse pedacinho, esse tempo que o Senhor nos permitiu ter juntos. Que a gente possa ter levado a sua palavra com precisão na vida dessas pessoas. Porque a sua palavra é precisa. Ela encontra o ponto certo de cada um, Senhor. Ela toca no ponto sensível de cada um. E espero que hoje não tenha sido diferente. Que o Senhor venha cada dia mais falar através da minha vida, da vida da Paloma. Nós estamos aqui para engrandecer o seu nome, Senhor Jesus. Que hoje, nesse Dia dos Pais, nesse domingo, todo mundo que está aqui com a gente possa se sentir abraçado, confortado pelo nosso Pai, pelo Senhor. Obrigada, Jesus, por poder nos conceder de novo esse direito de sermos filhos amados, de poder conectar de novo através do Espírito Santo com o nosso Pai Celestial. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, por podermos estar aqui, pela saúde das pessoas que a gente ama, Senhor. Nos protege, nos livra diante desse momento difícil que o mundo está passando.
e nos dê graça para atravessar cada dificuldade, cada barreira do dia a dia. Nós entregamos a direção dos nossos caminhos e nós cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Beijo. Obrigada. Lindona. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, gente. Ju, eu amo muito você também. Amo todos vocês que estão aqui. Amém. Obrigada por vocês tirarem um tempinho do domingo de vocês para estar com a gente. Isso aqui é só o começo do que há de vir. A gente Viu? vai deixando vocês saberem aí, quando a gente for se reunir de novo, vocês fazerem parte desse papo de comadre, né? Isso aí. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Um excelente término aí de domingo. Façam um E uma excelente semana. Segunda. Uma excelente semana para todos vocês. Uma semana abençoada. E que vocês se renovem todos os dias dentro do coração de vocês em Deus. Até depois do fim. Um beijo. Beijo, gente. Beijo. Tamo junto até depois do fim. Até depois do fim. Tchau. Tchau.